Olá, bem-vindos a mais uma exploração de fontes. Hoje, a gente mergulha numa entrevista que eu achei bem esclarecedora com o Sheikh Abdul Salam Al-Mansuri. Ele é uma liderança religiosa importante lá de São Paulo, né? Originalmente do Iêmen, e tem uma formação assim bem sólida em direito, árabe e estudos islâmicos. A fonte é a transcrição de um vídeo, uma conversa onde ele explica alguns conceitos bem centrais do Islã. E a nossa missão aqui é simples: extrair as ideias principais que ele compartilhou. Então tá, vamos analisar isso. Para começar, uma coisa fundamental: quem é Alá? O Sheikh, ele deixou bem claro que Alá é, na verdade, a palavra árabe para Deus. Simples assim. O Criador único do universo, eterno, misericordioso, ele fez questão de dizer que é o mesmo Deus do judaísmo e do cristianismo, das tradições abraâmicas. Exato. E o ponto central aí, que ele martelou bastante, é a unicidade absoluta de Deus, o Tawhid. Ele explicou, por exemplo, como o Islã vê Jesus, Isa, em árabe. Um profeta muito importante, muito respeitado, mas humano, não o divino, sabe? Rejeitam a ideia da trindade ou de Jesus ser filho literal de Deus. Para eles, Alá tem 99 nomes, atributos tipo o compassivo, misericordioso, mas continua sendo um Deus único, sem parceiros, sem filhos. Essa questão da unicidade é muito forte mesmo na fala dele. E falando em conceitos que geram muita confusão, ele falou de jihad e foi direto ao ponto, não significa guerra santa. Pois é. Ele até comentou que essa expressão guerra santa nem existe no Alcorão assim, e que talvez tenha sido associada ao Islã por fontes de fora, ocidentais, talvez lá na época das Cruzadas. Exatamente. E é muito interessante como ele desconstrói o termo. A raiz árabe, jarrada, significa esforçar-se, lutar no sentido de empenhar-se, sabe? Aí ele destacou a grande jihada, que seria essa luta interna, a batalha pessoal contra o próprio ego, contra os maus hábitos, para ser mais ético, mais paciente, mais justo, um esforço espiritual constante. Ah, então esse esforço pode ser de várias formas, não só essa luta interna. Sim, ele ampliou bastante. Tipo, ensinar o bem, lutar contra a injustiça social, fazer caridade, se dedicar à ciência que ajuda as pessoas. Até jornalismo que busca a verdade, ele mencionou. Qualquer esforço, na verdade, para agradar a Deus e melhorar o mundo pode ser visto como jihad. Entendi. Mas e aquela imagem mais comum da luta armada? Como é que ela encaixa isso? Olha, ele colocou isso como um tipo bem específico e muito restrito de jihad, de esforço. Seria permitido só em último caso, tipo legítima defesa clara, ou para proteger gente oprimida que pede ajuda, ou contra uma agressão direta. E mesmo assim, ele frisou, tem regras super estritas. Precisa de autoridade política legítima, não é qualquer um que decide, e é proibido atacar civis, destruir plantação, lugar de culto, tem que respeitar acordos. Usar para agressão ou para forçar a fé? Totalmente proibido. Ele foi bem enfático. Grupos extremistas distorcem isso completamente. Nossa, é fundamental mesmo entender essa diferença, né, entre o esforço espiritual, que é amplo, e essa questão da violência, que é tão mal interpretada. E essa ideia de conduta de identidade religiosa aparece em coisas visíveis também, né? Tipo o hijab. Ele também falou sobre isso. O que ele trouxe desse ponto? Então, hijab, literalmente a palavra quer dizer barreira ou cobertura. A gente pensa logo no lenço, né? Mas o Sheikh lembrou que o conceito de modéstia no Islã, raya, é mais amplo. Envolve o comportamento, o jeito de falar, até o olhar. E isso vale para homens e mulheres. Para as mulheres que usam o lenço e a roupa mais modesta, ele explicou que é visto como um ato de adoração, de obediência a Deus, um sinal de identidade religiosa também. E para algumas uma forma de serem reconhecidas pela fé e talvez evitarem a atenção indesejada. A maioria dos estudiosos muçulmanos considera essa cobertura, da cabeça e a roupa modesta como uma orientação do Alcorão para mulheres adultas em público. Entendi. Então cobre a roupa, mas também as atitudes, o comportamento. E para dar uma estrutura para toda essa fé e prática, ele mencionou os pilares do Islã. Não foi assim uma coisa rápida, mas a base de tudo, né? Exatamente, é a estrutura fundamental mesmo.
Ele diferenciou bem, primeiro, os 5 pilares da fé, o ímã, que são as crenças essenciais. Crer em Deus único, nos anjos, nos livros sagrados originais, Torá, Salmos, Evangelho, Alcorão, em todos os profetas, sem distinção, desde Adão até Muhammad, passando por Moisés, Jesus, crer no dia do juízo final e no decreto divino, no destino. E depois os 5 pilares da prática, o ibada, que são as ações que mostram essa fé. O testemunho de fé, a shahada, as 5 orações diárias, salat, a caridade obrigatória anual, zakat, o jejum no mês do Ramadão, saum, e a peregrinação a Meca, o Hajj, para quem tem condições. As orações, por exemplo, ele chegou a detalhar que tem horários certinhos, precisa de uma purificação antes, e envolve todo um ritual com posturas, recitação. É uma disciplina bem visível dessa fé. Perfeitamente. As orações talvez sejam o pilar mais visível no dia a dia, né? Conectam a pessoa a Deus constantemente. Então, assim, o que fica mais forte dessa conversa com o Sheikh Al-Mansuri é uma visão do Islã bem focada na unicidade de Deus, nesse conceito de esforço, a jihad, que é muito mais amplo e espiritual do que a gente costuma pensar, e também nessas práticas que moldam a vida, a identidade, como o hijab e esses pilares todos. Sem dúvida. E a mensagem dele, nas entrelinhas, parece ser um convite, né? Para a gente buscar entender as crenças e as práticas direto na fonte, conversando, lendo, ouvindo quem vive aquilo, em vez de ficar só com o que a gente ouve por aí, que muitas vezes, vamos ser sinceros, vem distorcido. Fica aí a reflexão, né? Até que ponto a gente está disposto a ir além da manchete, do estereótipo, para tentar entender de verdade a perspectiva do outro.